É linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal, vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que nos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, segunda-feira, né, vamos começar aí os trabalhos instrutivos para que a gente possa crescer na matéria que consiste, que é a maçonaria. Meus irmãos, essa semana eu vou apresentar a vós outro certos artigos que constitui o contrato social aqui da grande loja do estado de Ceará, não muito diferente do nosso contrato social e logo também não diferente de todos os contratos sociais das grandes lojas estaduais e grandes orientes, etc. Ou seja, da maçonaria universal. Toda potência maçônica regular tem os seus estatutos, tem a sua constituição, tem os seus códigos disciplinar e tem os seus códigos eleitoral e etc. E a gente sabe que pouco se estuda essas matérias na loja simbólica. Muito, eu passei 17 anos nessas instituições e eu posso ser sincero com vocês, eu nunca vi uma palestra referente aos estudos relacionados a constituições, o código disciplinar e o código, o contrato social, etc. Mas, como agora a gente tem essa liberdade, né, e temos tempo, digamos assim, de fazer uma dissertação sobre a matéria, e eu poderia pegar aqui o nosso código, o nosso contrato social da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, mas eu vou trabalhar em cima do código social da Grande Loja do Estado de Ceará, que não é muito diferente, até porque ela nos dá a base sustentável, por ela ser mais antiga, nos dá a base para que tudo que a gente vem apresentar nós possamos, de certa forma, tirar uma verdade, né? E fazermos com que os maçons possam compreender. Olha, para que você possa interpretar um texto, principalmente artigos, é necessário que você tenha um conhecimento hermenêutico e exegese. A hermenêutica é uma ciência que nos dá a chave para que a gente possa interpretar um texto. E a exegese é a chave, é a ciência que a gente pode fazer a comparação, buscar fontes que possa sustentar aquilo que ali está apresentado. O estudo de hoje, digamos assim, é em relação ao capítulo 183 do do Contrato Social daqui da Grande Loja do Estado de Ceará. Esse contrato você pode encontrar na internet, se você não encontrar da Grande Loja do Estado de Ceará, mas você vai encontrar da Grande Loja, do Grande Oriente do Brasil, vai encontrar de outras grandes lojas. Eu não sei se esse contrato aqui da Grande Loja do Estado de Ceará esteja na internet, mas outras potências maçônicas dentro dessa autocracia consiste. Não estou aqui sendo pejúrio em relação à dissertação que eu vou fazer. As fontes estão aí no Google, é só você pegar. Mas aqui no artigo 183 é muito interessante e é necessário que a gente faça uma interpretação. Eu espero que você me acompanhe. Ó. Diz assim o artigo 183, trata-se das lojas irregulares, ou seja, se você for no RGF do Grande Oriente do Brasil, também você vai encontrar um artigo semelhante. Então diz assim, ó, a grande loja maçônica do estado do Ceará considera irregular a loja simbólica que, como eu venho falando, quando se tem um artigo que existe incisos, então você pode assim fazer, de certa forma, uma interpretação do que se segue nos incisos, diferente dos landmark. Os landmark eles não seguem incisos, eles simplesmente fazem afirmações, tipo o 14º diz que é direito do maçom tomar assento em uma loja maçônica. Então, e não dá os incisos, então o artigo é contundente e afirmativo. E etc. Você que acompanha meu canal já tem esse conhecimento. Então o artigo 883 diz que, vou ler de novo, a grande loja maçônica do estado de Ceará considera irregular loja simbólica que... Então, de primeira instância, hermeneuticamente falando, a pergunta é, então a grande loja do estado de Ceará reconhece, digamos assim, que existe loja simbólica que não seja da sua jurisdição e que seja também da sua jurisdição.
Então ela vai colocar os incisos corresponde o que ela vê como lojas simbólicas irregulares na sua visão administrativa. Então ela diz, ó, inciso 1, deixar de pertencer à sua circunscrição para filiar a qualquer organização maçônica irregular. Ou seja, para a grande loja do Estado do Ceará, uma loja da sua jurisdição se torna irregular essa loja, passar a ser jurisdicionada por uma potência maçônica que não seja regular dentro do que consiste a regularidade da grande loja do Estado do Ceará. Ou seja, se uma loja simbólica ela sai da jurisdição da grande loja do Estado do Ceará e ela vá para uma jurisdição de uma potência maçônica, uma obediência mista. Então, para a grande loja do Estado do Ceará, essa potência maçônica, essa loja maçônica simbólica, ela passa a ser vista pela grande loja do Estado do Ceará como uma loja irregular. E o próprio inciso 1, o próprio inciso 1 admite que há organizações maçônicas, que existe organizações maçônicas, mas vista pela grande loja do Estado do Ceará como obediências maçônicas irregular, que não esteja dentro dos padrões de regularidade que a mesma apresenta. Então a mesma aceita a existência de outras organizações, outras obediências maçônicas. Está dando para acompanhar? Então, para a grande loja do Estado do Ceará, uma organização maçônica mista, ou então feminina, para a mesma é uma organização irregular. Isso não quer dizer que essas potências maçônicas, mistas ou femininas, sejam irregulares. Ela é irregular para a grande loja do Estado do Ceará. É isso que os meus irmãos têm que ficar atento. Para essa organização que está a se declarar desta forma, ela pede que as lojas maçônicas estejam homogêneas dentro da sua regularidade. E que essas lojas não estejam dentro da sua regularidade, ela vê essas lojas como lojas irregulares. Continuamos então. Veja bem, a pergunta hermenêutica como é vista uma loja irregular na visão da grande loja do Estado do Ceará? Então ela vai apresentando os incisos. Primeiro ela diz, deixar de pertencer à sua circunscrição, ou seja, à sua jurisdição, para se filiar a qualquer organização maçônica irregular. Então, qualquer loja que deixe a jurisdição da grande loja do Estado do Ceará e passe a se filiar em uma loja maçônica ou uma potência maçônica que não esteja dentro da sua regularidade, para a mesma será vista como uma loja irregular. Está errado? Não, está totalmente dentro do que consiste a sua regularidade. Vamos lá, o segundo diz, não use ou modifique os sinais universalmente adotados pela maçonaria simbólica universal. Então, para a grande loja do Estado do Ceará, uma loja que venha modificar, ou seja, transformar os sinais do que consiste o reconhecimento entre os maçons em relação à sua universalidade, para a grande loja do Estado do Ceará, essa loja será vista como uma loja irregular. Mas a pergunta hermenêutica e se uma loja ou uma obediência maçônica esteja dentro desses padrões que aqui a mesma apresenta, a qual ela admite que se uma potência maçônica ou obediência estiver dentro do que consiste, o que ela exige como regularidade, logo ela tem que aceitar que se essa potência maçônica, essa obediência maçônica, com as suas lojas jurisdicionadas, esteja dentro desses padrões aqui que a mesma exige, então a mesma tem que reconhecer que essa potência a qual essa loja agora decidiu deixar os auspícios, ou seja, deixa a jurisdição da grande loja do Estado do Ceará, mas passou a ter uma nova jurisdição e que essa jurisdição esteja dentro desses padrões aqui apresentados, então a grande loja do Estado do Ceará, ela tem a obrigação de reconhecer aquela loja como uma loja regular. Vamos lá. Se a loja que outrora pertencia à jurisdição da grande loja do Estado do Ceará
e ela decidiu agora vir para a nossa jurisdição, ou seja, da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Nós, da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, estamos dentro do que consiste esses padrões aqui que a Grande Loja do Estado de Ceará exige, o que não use e modifique, ou seja, a gente não modificou, a gente está dentro dessa regularidade, ou seja, a gente conserva de forma pétrica os sinais universais adotados pela maçonaria simbólica universal, ou seja, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, juntamente com as suas lojas jurisdicionadas, nós não modificamos e jamais iremos modificar. Então, a Grande Loja do Estado de Ceará tem o dever de aceitar e reconhecer que essa loja oriunda da sua jurisdição e que vem fazer parte agora da nossa jurisdição, ela está dentro dos padrões que a mesma exige. Terceiro, não pratique integral fielmente os 3 graus simbólico ou se entregue a trabalho de graus que não os simbólicos. Veja, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, com as suas lojas jurisdicionadas, nós também estamos enquadrados aqui. A gente não divide a nossa soberania com nenhum outro grau filosófico, ou seja, a gente é exclusivo, trabalhamos dentro do que consiste os graus simbólicos. Se você observar, esses incisos aqui está homogêneo com o que consiste os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Por isso que é bom você ter o conhecimento de exegese, ou seja, o estudo comparativo. Então você lê aqui o inciso 3 e você vai lá para o artigo 5 do 5º ponto de reconhecimento, vai ter essa homogeneidade aqui, consistente. Esse inciso 3 está com base no artigo 5, digamos assim, dos 5 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então diz, inciso 3, repetindo, não pratique integral fielmente os 3 graus simbólicos ou se entregue a trabalhos de graus que não os simbólicos, ou seja, uma loja simbólica que venha trabalhar os graus filosóficos, ela está fora do que consiste a petição da Grande Loja do Estado do Ceará. Então, se a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil não estiver dentro desses padrões, então a Grande Loja do Estado do Ceará pode, assim, dizer, dentro da sua regularidade, que as lojas que venham da sua jurisdição e passe a ser jurisdicionada pela Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, se nós não tivermos obedecendo esses tópicos, aí sim ela pode considerar a essa loja irregular. Mas se nós, como eu já acabei de afirmar, nós estamos também inseridos dentro do que consiste esses pontos aqui que a Grande Loja apresenta como regularidade. 4º ponto. Altere ou não obedeça os landmarks, leis, costumes, usos, tradições, rituais antigos, constituições adotadas pela Grande Loja do Estado do Ceará. Pronto, nós também estamos aqui enquadrados, tanto a gente está aplicando todo esse contexto de Constituição, obedecemos landmark, ou seja, estamos homogêneos com a regularidade do que consiste a Grande Loja do Estado do Ceará. Nós obedecemos os landmarks, obedecemos as leis, os costumes, as tradições, os rituais antigos, as constituições adotadas e etc. Então, a nossa Constituição não é muito diferente da Constituição da Grande Loja do Estado de Ceará. A nossa Constituição é homogênea. Então, há sim uma empatia com o que consiste as mesmas leis e os mesmos jurisdicionamento do que consiste as leis aqui aplicadas como ponto de regularidade da Grande Loja do Estado de Ceará. Nós estamos inseridos. Então, a Grande Loja não pode se contradizer, não pode querer assim afirmar no futuro, quando uma loja da sua jurisdição venha pedir jurisdição a nós outros, dizer que essa loja passe a ser uma loja irregular, pelo simples fato de não estar mais direcionada a ela, porque ela aqui mesmo, ela diz que só vai ver essa loja irregular se ela fizer parte de uma loja, de uma potência maçônica que não esteja dentro dessas regularidades que ela apresenta. E já que a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil está dentro dessas regularidades que a mesma apresenta, e não tem então por que a mesma se contradizer
contra suas próprias leis constituídas. Quinto ponto, admitir em suas reuniões maçons irregulares. Bom, isso jamais a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil vai admitir em suas reuniões maçons que não estejam dentro dessa regularidade de origem. Ou seja, não vai admitir maçons que não seja dentro do que consiste a toda a maçonaria universal, dentro dos seus padrões de universalidade. Então, mais um ponto que é favorável a nós outros. Vamos lá. Sexto ponto. For declarado irregular pela Grande Loja do Estado do Ceará, por violação expressa do presente Estatuto Social, leis, rituais, usos e costumes, ou elas hajam se manifestada refratárias. Ou seja, esse sexto ponto aqui nos leva lá para o que consiste o Tratado de Mútuo Reconhecimento. Esse sexto ponto, porque ela exige, né? Ela exige o quê? Que outras jurisdição, ou seja, outras potências maçônicas, não aceite maçons que a mesma, de certa forma, distinguiu, ou seja, expulsou ou fez o direito do maçom segundo a sua regularidade, ou seja, saiu da sua jurisdição por alguns motivos a qual ela tenta apresentar. Então, para a mesma, se uma potência maçônica admitir esse maçom, que foi oriundo dela, e aí ela vai considerar, digamos assim, dentro do que fala aqui, bem claro, forem declarados irregulares pela Grande Loja, ou seja, se a Grande Loja do Estado de Ceará declarou um maçom irregular, segundo a sua jurisdição, e se uma potência maçônica que tenha um tratado de mútuo reconhecimento com a mesma aceitar, então a Grande Loja vai requerer dizendo que não é possível, ou seja, não deverá aceitar. Mas aí é que a gente vai entrar num quesito que consiste a soberania de cada potência. Esse inciso 6 merece levar algumas ponderações e alguns questionamentos. E esses questionamentos eu vou abordar amanhã, dentro do que consiste o outro artigo que vai falar sobre tratados de reconhecimento com outras potências maçônicas, do que consiste o próprio contrato social da Grande Loja do Estado de Ceará. Então, observe bem esse artigo 6 aqui, e que a gente vai fazer algumas colocações, algumas interpretações, que esse artigo 6 aqui, ele não tem, de certa forma, uma veracidade e jamais será, digamos assim, vivenciado por nenhuma potência maçônica, até porque a mesma não obedece esse inciso 6 que eu vou mostrar para vocês amanhã. Então, vou ficando por aqui com essa instrução de hoje e, sem mais delongas, te amo sem te conhecer.